Oi, pessoal. Essa é a nossa última aula sobre os grandes grupos de hormônios vegetais. Nós vamos falar sobre o ácido abscísico, que foi o último desses grandes hormônios a ser descoberto. E aí nós vamos aproveitar também para, da metade da aula para frente, falar um pouco sobre outros hormônios vegetais que foram descobertos mais recentemente e sobre os quais a gente sabe ainda muito pouco. Nós vamos seguir o mesmo esquema das aulas anteriores, nós vamos falar um breve histórico sobre como o ácido abscísico foi descoberto, um pouco sobre biossíntese e metabolismo, suas funções biológicas e mecanismo de ação. Durante a década de 1960, dois grupos independentemente, um grupo americano e um grupo britânico, estudavam dois fenômenos que aparentemente não tinham nenhuma relação entre si. O grupo do Adicott, que é o grupo dos americanos, estudavam a abscisão em algodão, eles estudavam como que o fruto do algodão se solta da planta, né? A abscisão a gente já viu um pouco em etileno, o que significa abscisão. E o grupo do Vareng estudava dormência de gemas em bétula. Bétula é uma árvore. Durante o inverno, as gemas dessa árvore ficam dormentes e depois elas rebrotam na primavera, e ele queria estudar então esse processo. Os dois grupos descobriram que haviam substâncias que aparentemente estavam envolvidas com esses processos. O grupo do Adicott descobriu que uma substância que potencialmente estaria envolvida nessa abscisão dos frutos de algodão seria o que ele chamou de abscisina. Ele não sabia o que era a molécula, e como ele achava que estava envolvido em abscisão, ele deu o nome de abscisina. Já o grupo do Vareng, como a molécula aparentemente estaria envolvida em dormência de gemas dessa árvore, ele deu o nome de dormina, mas também ele não sabia que molécula era essa. Esses dois grupos, durante o progresso das pesquisas que eles estavam fazendo, isolaram essa substância e verificaram a natureza química dessa substância. Então, o grupo do Adicott publica em 1961 um artigo dizendo: olha, a abscisina é o ácido abscísico, é essa molécula, etc, etc, e descreve o que é. O grupo do Vareng isola a mesma molécula e eles falam: então, isso daqui é a dormina, que é o que causa a dormência em gemas de bétula. Como houve então esse conflito de que a substância era a mesma, mas acabou recebendo dois nomes diferentes, esses dois grupos fizeram uma reunião de portas fechadas para tentar decidir qual que era o nome oficial dessa molécula. O Vareng, que é o líder do grupo britânico, sempre foi uma pessoa assim muito discreta e que nunca quis aparecer muito, tanto que a gente não encontra na internet fotos dele. Já o Adicott, esse que está a foto dele aí no slide, sempre teve uma personalidade muito mais expansiva, era uma pessoa, vamos dizer assim, para usar um eufemismo, de uma personalidade muito forte. Então, quando eles fizeram a reunião, o Adicott bateu o pé e disse: não, a gente publicou antes e a gente vai chamar essa substância de ácido abscísico, porque está envolvido com a abscisão em algodão. Aí, no final das contas, isso acabou sendo um erro histórico, porque ao longo do tempo se descobriu que o ácido abscísico, o ABA, não tem absolutamente nada a ver com a abscisão em algodão. Lembrem-se, a abscisão é decidida por um outro hormônio, a gente já viu isso na aula passada, que foi etileno. Então é o etileno que causa abscisão de folhas, de órgãos, qualquer órgão da planta. O ácido abscísico, o ABA, não tem nada a ver. E no final das contas, então, isso cria hoje uma confusão, porque o ácido abscísico, de forma alguma, está envolvida com abscisão, na maioria das plantas, pelo menos, né? Não tem nada a ver com abscisão. Ele deveria mesmo ter sido chamado dormina, porque ele está envolvido, sim, na dormência das gemas de bétula. A gente vai ver daqui a pouco em várias gemas de árvores e outros tipos de gema caulinares. Então deveria ter sido chamado dormina, mas infelizmente ficou ácido abscísico, aí não tinha mais jeito de mudar. Então hoje ainda se faz confusão. Então, por favor, não façam essa confusão. O ácido abscísico não participa da abscisão na grande maioria das plantas. Então, pelo menos que se saiba até hoje, ácido abscísico não tem nada a ver com a abscisão. Muito bem, então vamos ver um pouco da biossíntese de ácido abscísico. Então vejam aí, essa molécula que está, é o S-cis-ABA, é a molécula mais comum do ácido abscísico, é a forma biologicamente ativa, geralmente essa forma só.
E a síntese ainda é um pouco debatida. A gente sabe que a síntese se inicia com os terpenoides, então os terpenoides são produzidos no cloroplasto. Nós já vimos outros hormônios cujo início se dá com terpenoides, né? A gente viu a giberilina, etc. Então, passa por alguns intermediários do tipo carotenoide, como o zeaxantina, e sofre modificações. No entanto, a gente vai ver daqui a pouco que essa síntese ainda não é bem conhecida. Como todo hormônio, o ácido abscísico ele é transportado. Então, a síntese do ácido abscísico se inicia nos cloroplastos, vai acontecer nos tecidos verdes, nos tecidos que têm cloroplasto. Então, a raiz geralmente não sintetiza ácido abscísico. E o transporte para o corpo todo da planta é feito aparentemente pelo sistema vascular, mas ninguém sabe quem são os transportadores nem nada. Essa é a via de síntese oficial. Vejam aí que inicia então com um isopentenil, com IPP. Lembram-se que a citocinina tem o isopentenil junto com a adenina na sua molécula. Vejam a quantidade de pontos de interrogação que tem na via. Então, essa via absolutamente ainda não é totalmente esclarecida. Então, eu não vou exigir de vocês que saibam a via, porque obviamente isso ainda tem muito debate sobre isso ainda. Da mesma maneira que outros hormônios que nós vimos, existe o que a gente chama, então, de catabolismo do ABA. Então, o ABA ele pode ser inativado ou degradado por oxidação ou conjugação. A oxidação é irreversível, a conjugação aparentemente pode ser reversível, mas ainda há um pouco de controvérsia sobre isso. De qualquer forma, existe, então, um catabolismo, o ABA pode ser degradado ou inativado. Lembrem-se que até agora o único hormônio que a gente viu que não pode ser degradado ou conjugado é o etileno, que é um hormônio gasoso, então ele não tem catabolismo. Então o ABA também tem catabolismo. Vamos ver um pouquinho então sobre as funções biológicas do ácido abscísico. Pelo amor de Deus, quem disser que ácido abscísico está envolvido em abscisão, toma um 0 bem redondo, né? Vejam, o ácido abscísico ele não está envolvido com abscisão. Deveria ter sido chamado de dormina, porque o ácido abscísico, o ABA, induz dormência de gemas caulinares. Isso é muito comum, então, ele foi descoberto em bétula, que é uma árvore de clima temperado. No outono as folhas caem, as gemas entram em dormência durante todo o inverno desse tipo de árvore. No Brasil, apesar de não ser um país em que a grande maioria do seu território não está em clima temperado, está em clima tropical, mas nós temos também árvores cujas gemas entram em dormência no período de inverno. Na nossa região, aqui do estado de São Paulo, geralmente existem florestas decíduas em que as folhas acabam caindo por causa da seca, por causa da falta d'água, e as gemas entram em dormência também. E em todos esses casos, quem induz a dormência dessas gemas caulinares é o ácido abscísico. Então, o ácido abscísico induz, isso quer dizer que existe uma elevação no teor de ácido abscísico no corpo das plantas durante o outono e inverno. Lembrem-se que batata também é um caule modificado, portanto, tubérculo, né? É um caule modificado, então existem gemas ali que estão dormentes. Então, o ácido abscísico também induz dormência em gemas de batata, e não no Brasil, mas na Europa é um hábito comum lavar essas batatas com uma solução de ácido abscísico para impedir que as gemas brotem durante o transporte ou durante o armazenamento. E esse processo comercial para manter a batata viável ou armazenada durante mais tempo. Então, o ácido abscísico ele não induz a abscisão de nada, ele induz dormência de gemas caulinares. Aonde mais tem gemas dormentes? Dentro das sementes. Durante o desenvolvimento final da semente, o embrião entra em dormência para a semente poder ser dispersa. Existem, então, mutantes que a semente acaba germinando no corpo da própria mãe, como é o exemplo desse mutante de milho que vocês estão vendo aí. Esse mutante se chama vivíparos e ele é mutado em genes que codificam enzimas para a síntese do ácido abscísico. Então, como é mutante para síntese, essa planta vai ter bem menos ácido abscísico do que o normal. O ácido abscísico que é produzido pela planta não é suficiente para garantir a dormência das gemas e, obviamente, também do embrião que está dentro da semente durante muito tempo. E a semente acaba germinando no corpo da mãe. Isso é ruim, porque obviamente essas sementes estão germinando longe do solo, elas não vão atingir o solo, vão acabar morrendo, e obviamente isso não é uma coisa desejável. Então é desejável
que a concentração de ácido abscísico na semente aumente durante o processo de dormência para que essas sementes possam ser dispersas. Então, notem que o ácido abscísico ele é necessário para a dormência. Isso quer dizer que tem que haver uma redução da concentração de ácido abscísico para a semente poder germinar. Isso é o contrário do que nós vimos sobre a giberelina. Vocês se lembram que se eu aplicar a giberelina nas sementes, as sementes germinam. Se eu reduzir a concentração de giberelina nas sementes, ela não germina. Com ácido abscísico é o contrário. Então, se eu elevar a concentração de ácido abscísico, as sementes não germinam. Se eu reduzir a concentração de ácido abscísico nas sementes, elas germinam. Então, o ácido abscísico, o ABA, tem um efeito contrário, antagônico ao ácido giberelina, ácido giberélico, na germinação de sementes. O ácido abscísico também possui um papel essencial na regulação do fechamento dos estômatos, principalmente durante estresses hídricos de falta d'água. Vocês se lembram em outras disciplinas do funcionamento do estômato, a importância da abertura estomática para a entrada de CO2 dentro da planta para realizar fotossíntese, mas se há um estresse hídrico, o estômato fecha porque essa abertura também induz a perda de água por evapotranspiração. Então, a concentração de ABA regula o fechamento estomático. Quanto mais ABA, mais os estômatos vão ficar fechados. Quanto menos ABA, mais os estômatos vão ficar abertos. Portanto, durante o estresse hídrico, existe um aumento da concentração de ácido abscísico na planta para que os estômatos se fechem. O mecanismo pelo qual o ABA induz o fechamento dos estômatos ainda não é muito conhecido. Nós sabemos que existe um envolvimento da permeabilização de cálcio, então ele age sobre a concentração de cálcio. O cálcio provavelmente é um mensageiro secundário, mas nós não entendemos direito como é que ocorre o processo, e também sobre bombas de potássio e outras bombas iônicas que justamente vão regular o equilíbrio de cálcio, de íons, que permitiriam então a concentração de cálcio dentro da célula. Vamos ver então o que a gente tem a dizer sobre o mecanismo de ação do ácido abscísico. Olha, na verdade tudo que a gente tem que dizer é que o ácido abscísico, como todos os hormônios, o que ele vai fazer no final das contas é ligar e desligar genes. Então isso é óbvio, todos os hormônios vão fazer isso. No entanto, existem algumas lacunas ainda no mecanismo de ação do ponto de vista molecular. Obviamente, a gente sabe que existem receptores de ácido abscísico, existem vários deles que já foram descritos. A gente sabe que envolve a fosforilação, então existem fosfatases envolvidas no processo, mas ainda não está totalmente esclarecido. Existe ainda muita controvérsia sobre o mecanismo de ação, quais são as moléculas envolvidas e a sequência que essas moléculas agem. Portanto, a gente não vai ver isso, pelo menos não na graduação. Então, aparentemente, isso era o que a gente tinha para dizer de ácido abscísico. Vamos ver agora outros hormônios que são conhecidos e que foram descobertos mais recentemente. Entre esses hormônios, a gente tem brasinoesteroides, os jasmonatos, salicilatos e stringolactonas. Stringolactonas elas foram descobertas no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. A gente não vai falar muito delas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre brasinoesteroides, jasmonatos e salicilatos. Então, começando com os brasinoesteroides. Os brasinoesteroides foram descobertos numa tentativa de se estudar o mecanismo de germinação do tubo polínico, de grão de pólen. Isso foi feito um experimento nos anos 1970 com Brassica, então com Couza, e se plantou uma casa de vegetação, aliás, várias casas de vegetação inteiras para colher pólen dessas brássicas e extrair substâncias que estariam potencialmente envolvidas ao alongamento do tubo polínico. Então vejam, de praticamente 230 quilos de pólen, se extrai apenas 4 miligramas desse bracinolídeo. Então é preciso uma quantidade muito grande de pólen para se extrair. Existem hoje algumas moléculas sintéticas, mas a maior parte do bracinolídeo disponível para compra é isolado mesmo de pólen e é uma molécula bastante cara para ser comprada, para ser estudada. Existem mais de 70 compostos conhecidos hoje naturais e alguns deles artificiais que têm função de bracinolídeo. Vejam que eu estou chamando não de brasinoesteroide, mas de bracinolídeo, porque depende um pouco da composição da molécula. Vocês estão vendo essa parte azulada ali
da molécula, né? Dependendo do que eu colocar ali, a molécula recebe um nome diferente. Então, tem o 24-ep bracinolídeo, que é o mais comum e que a gente encontra para comprar e fazer experimentos, etc. E existe também o 28-homo bracinolídeo, como a gente já comentou sobre o ácido abscísico, a gente não sabe muito sobre a síntese desses hormônios mais novos. O que eu estou mostrando para vocês, isso pode parecer uma imagem um pouco meio complicada, saturada, tem coisa ali que não dá nem para enxergar direito, mas a ideia não é essa. Se vocês quiserem ver detalhes mais dessas vias todas, eu tirei esse slide do KEGG, do banco de dados do KEGG, que é um banco de dados de moléculas e de metabolômica japonês. Então está nesse site que está embaixo do lado esquerdo do slide. Se vocês quiserem mais detalhe, está lá. Mas é só para dar uma ideia de que eu havia dito já, eu venho dizendo nas últimas aulas, de que todos os hormônios saem do metabolismo primário de moléculas que são comuns e usadas para outras coisas. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem um conjunto todo de todas as biossínteses dos hormônios. Vocês estão vendo que todas essas vias são interligadas. Isso é importante porque, obviamente, a síntese de um hormônio afeta a biossíntese de outros. Então, aí nesse esquema, vocês estão vendo ali a biossíntese de auxina, né, a partir do triptofano. É uma biossíntese bem simples. O triptofano é transformado em auxina pelas moléculas IUCA, pelos genes IUCA, pelas proteínas IUCA. Vocês já viram isso na primeira aula, né? Nas primeiras aulas, aliás. Tem ali a biossíntese de giberelinas, a partir lá do isopentenil, né, lá no cloroplasto. Da mesma forma tem a síntese de citocinina, que também depende da adenina, mas também de um isopentenil. Vejam ali a biossíntese também de etileno, né, a partir da metionina. E aí está a via de biossíntese do brasinoesteroide. Ele depende ali também um pouco de isopreno, né, de alguns terpenoides, mas eu não vou insistir muito na biossíntese porque ainda existe uma certa controvérsia em como isso é feito. Das funções biológicas, é só lembrar que os brasinoesteroides, os bracinolídeos, foram isolados para se estudar como se dá o alongamento do tubo polínico. Então, é óbvio que eles induzem ou interferem no alongamento do tubo polínico na maior parte das plantas. O estudo dos brasinoesteroides, os bracinolídeos, é bem complicado porque muitas das funções biológicas desse hormônio se confundem com as funções biológicas de auxina. É difícil separar o que é a ação da auxina e o que é a ação dos bracinolídeos. E tudo que a auxina faz, eles também fazem. Eles induzem o alongamento de divisão celular, eles induzem a dominância apical, induzem diferenciação de tecidos vasculares. Então, existe um sombreamento ali com as ações biológicas de auxina. Aparentemente, eles também estão envolvidos na proteção de plantas de estresse, principalmente estresses abióticos, né? Estresse de falta d'água, ou frio, ou salinidade, etc. Para variar também, a gente sabe muito pouco sobre o mecanismo de ação. Nós sabemos que envolve alguns receptores quinase, são receptores transmembranares, são semelhantes àqueles receptores de etileno ou de citocinina. Existe ali no meio do caminho uma série de fosforilações e, obviamente, o mecanismo final de ação é a expressão diferencial de genes. Mas quem iniciou esses estudos para desvendar esse mecanismo de ação é esse que vos fala, lá no Pleistoceno superior, quando os dinossauros ainda andavam sobre a Terra ainda, né? Muito bem, vamos ver então agora um pouco sobre jasmonatos, né, ou ácido jasmônico. Com relação ao histórico, como o ácido jasmônico foi descoberto, né, quando eu falo jasmonato ou ácido jasmônico, qual é a primeira coisa que vem assim à sua cabeça? Provavelmente jasmim. Né? E realmente é isso mesmo. O nome jasmonato, o ácido jasmônico, vem do fato dele ter sido isolado pela primeira vez de jasmim, o Jasminum grandiflorum, né, que é o nome científico dessa planta. Então, o ácido jasmônico ele já tinha sido identificado no início da década de 1970 como um óleo essencial volátil, então uma substância volátil, que faz parte da composição do odor, do cheiro da flor de jasmim. Muito bem, 10 anos depois, durante os anos 80, no final dos anos 80, alguns pesquisadores japoneses estavam fazendo estudos sobre o efeito da aromaterapia, olha, vejam só, né?
sobre o crescimento das plantas ou o efeito que alguns aromas teriam potencialmente sobre as plantas. E, por incrível que pareça, isso não é charlatanismo, não. Realmente existe um composto, que é o ácido jasmônico ou os metiljasmonatos, que realmente induzem a expressão de genes. Então, eles são capazes, esse aroma, esse odor, esse composto volátil, é capaz, sim, de alterar o desenvolvimento de plantas. Então, isso já está mais do que provado. Então, existe um efeito desse composto volátil que foi isolado pela primeira vez de jasmim, mas que hoje nós sabemos que esse composto é produzido em maior ou menor quantidade por todas as plantas. Notou-se também que esses jasmonatos estão envolvidos na expressão de genes de respostas a patógenos. Então, eles acabam protegendo as plantas do ataque de patógenos em diversas espécies de plantas. Então, isso é muito interessante porque a planta nem precisa produzir o próprio volátil. Se eu tenho uma planta que produz esse volátil do lado de outras plantas, ela acaba protegendo as outras também. Porque apesar da planta não produzir o volátil, ela pode perceber esse volátil e ativar os seus genes com o volátil que foi produzido por uma outra planta. Isso tem outro aspecto também interessante dessa história. Então vejam, o ácido jasmônico é um composto volátil, portanto é um gás na temperatura ambiente. No entanto, alguns compostos intermediários, como o jasmonato isoleucina ou metiljasmonato, que são compostos intermediários, são líquidos na temperatura ambiente. Portanto, eles são transportados pela planta na forma líquida. Novamente, a biossíntese e etc., a gente sabe que existem aí algumas lacunas. Nós sabemos que os jasmonatos, ele foi isolado da flor de jasmim pela primeira vez, então é óbvio que é produzido em flores, mas também praticamente todas as partes verdes da planta na parte aérea produzem jasmonatos, não só no jasmim, mas em todas as outras plantas também. Vocês podem dizer, mas a gente não consegue sentir cheiro de jasmim em todas as plantas. Sim, é porque o ácido jasmônico é só uma parte do composto do perfume do jasmim. Não é o que dá o grosso, vamos dizer assim, do perfume do jasmim, Ele é parte dos compostos voláteis da flor de jasmim. Então, esses jasmonatos são produzidos por todas as plantas, mesmo que elas não sejam o jasmim. Então, como é um composto volátil, é transportado pelo ar, mas lembre-se desses compostos conjugados que são transportados dentro do corpo da planta. Existe catabolismo, como os outros hormônios, existe conjugações, oxidações, metilações, etc., desses compostos intermediários, tá certo? Então, ao contrário do etileno, que a gente não tem um catabolismo, para o jasmonato a gente tem sim, mesmo que ele seja um gás, mas o gás é gerado como passo final da história, e a gente sabe que os intermediários podem ser oxidados, metilados e etc. Novamente, eu não vou insistir com a síntese dos jasmonatos. A gente sabe que vai ocorrer no cloroplasto. As primeiras moléculas que vão dar origem aos jasmonatos são lipídios de cadeia longa, então galactolipídios, fosfolipídios, etc. Começa a biossíntese no cloroplasto, envolve também o peroxissoma e o citoplasma, mas vejam todos os pontos de interrogação aí que existem na via. Então, ainda existe muita lacuna para a gente ver isso durante a graduação. Tá? Então, não vou me alongar muito sobre a biossíntese. Eu só quero colocar isso no contexto da síntese dos outros hormônios. Está ali a via dos jasmonatos, com a história das cadeias longas lipídicas, Começa com as cadeias longas lipídicas para dar o ácido jasmônico. Nós vamos falar um pouco sobre as ações biológicas dos jasmonatos, mas antes disso eu vou fazer uma espécie de um parênteses para explicar essa relação entre esses compostos voláteis de aromas, etc., e a coevolução entre plantas e insetos. O aroma da flor do jasmim serve para quê? Serve para atrair insetos, serve para atrair um agente polinizador que vai fazer o serviço de polinização da planta. No entanto, em termos evolutivos, não foi assim que isso começou. Esse recrutamento desses compostos voláteis para agir como um agente de atração de polinizadores surge com as angiospermas, porque são a angiosperma que tem flor. No entanto, gimnosperma tem um monte que tem composto volátil também. Veja, pinheiro tem cheiro de pinheiro porque aquele aroma é um composto volátil.
E na folha do pinheiro, esse composto volátil não tem de forma alguma a função de atração de polinizador. Ele tem outras funções de combater, provavelmente, predadores, né? Tem outras funções. Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre o papel desses compostos voláteis, né? Então, realmente, muitos desses compostos voláteis, não só os jasmonatos, mas existem outros também, eles estão envolvidos na resposta ao ataque principalmente de insetos, principalmente de predadores. Eles acabam participando de um crosstalk, de uma comunicação com outras vias, para ou dar um alerta para avisar as outras plantas, então as outras plantas conseguem detectar esses compostos voláteis para induzir as outras plantas a acionar os seus mecanismos de defesa. É como se fosse um alerta, né? Dizendo assim, olha, eu estou sendo atacado aqui, vocês se protejam aí. Então, esses compostos voláteis geralmente induzem a expressão de genes de alerta ou genes de defesa da planta. Então, esse é o principal efeito desses compostos voláteis. Depois, durante a evolução, eles também foram recrutados para, ao fazer o contrário, atrair insetos e atrair polinizadores. Então, esses mecanismos que a seleção natural produziu faz com que as plantas não sejam vítimas passivas, porque as plantas tiveram que se adaptar ao fato de serem sésseis. Então, se elas estão sendo atacadas por um herbívoro ou alguma coisa, não podem sair andando, né? Então, elas têm que ter algum mecanismo que permita com que elas se protejam. E isso, obviamente, é produto da evolução da seleção natural. Existem dois tipos de sistemas de defesa de plantas, o que a gente chama de sistemas constitutivos e os sistemas que são induzidos. Sistemas constitutivos são fáceis de entender porque são aqueles que estão sempre presentes na planta. Por exemplo, espinho. Um cacto sempre tem espinho. Esses espinhos eles não são induzidos a ser produzidos se forem atacados. Se não forem atacados, não produz espinho. Não é isso. É uma coisa constitutiva, ou seja, está sempre presente. Então, esses mecanismos de defesa físico, como espinhos, acúlios, outras estruturas, são sistemas constitutivos. Existem também alguns sistemas químicos, por exemplo, são toxinas que as plantas vão produzir sem precisar de indução. Por exemplo, a mandioca brava, a mandioca selvagem, tem a linamarina, que é um glucosídeo cianogênico que está presente na maior parte das espécies selvagens de mandioca. As variedades comerciais, obviamente, foram selecionadas para que não produzam mais linamarina. Outros compostos como taninos, alcaloides e outras plantas, entre aspas, venenosas em geral, né, produzem esses compostos químicos sem precisar de indução. Por outro lado, existem alguns sistemas que a gente chama de sistemas induzidos de defesa. A gente chama de diretos, são as toxinas que são produzidas por indução. Então, isso é um caso muito famoso das plantas de cássia ou acácia, são árvores nativas da savana da África, e naqueles parques que tem safari, etc., começou a haver mortandade de gazelas, né, nesses parques. Isso foi durante os anos 1980, 1990. E ninguém entendia muito bem por quê. Depois, o que eles foram perceber é que as gazelas, como são parques para visitação pública, se aumentou artificialmente a população de gazelas nesse lugar. E essas gazelas são animais que comem folhas de árvore, comem as folhas da acácia. Então, houve uma pressão sobre as folhas da acácia, que estavam sendo super predadas. Aumentou-se artificialmente a população dos animais que comem as folhas, as plantas entraram em alerta e começaram a produzir muito mais substâncias antinutritivas. Geralmente são compostos tanínicos ou outras moléculas que dificultam a digestão dos animais. Então, muitas gazelas começaram a morrer literalmente de indigestão. Essas plantas que nunca foram tóxicas para esses animais passaram a ser por uma sobrepastagem, quer dizer, eles começaram a haver pressão sobre as plantas e as plantas começaram a produzir toxinas quando não produziam antes. Então, até eles descobrirem o que estava acontecendo, né, demorou um pouquinho. No entanto, existem outros sistemas que a gente chama de indiretos. Então, são substâncias voláteis que são reconhecidos por parasitas ou predadores dos herbívoros.
Então, por exemplo, existe uma vespa, que é a Geocoris, ela é um predador da manduca cesta. A manduca cesta é uma lagarta que come milho, come outras plantas. Então, quando a planta é atacada pela lagarta, pela manduca cesta, ela começa a produzir compostos voláteis que atraem a Geocoris. E essa vespa, então, é atraída e chega na planta, encontra os ovos da manduca cesta e ela vai predar os ovos. Então, é uma coisa indireta. Atacado por um herbívoro, a planta vai produzir um composto que atrai o predador desse herbívoro. Muito bem, vamos ver então como se dá uma parte dessas funções biológicas dos jasmonatos. Vejam, os jasmonatos eles se acumulam de forma extremamente rápida após a planta ser ferida fisicamente de alguma forma. Vejam esse experimento, são experimentos com plantas de Arabidopsis, a planta controle que não foi predada ou que não foi ferida, ela produz ali uma quantidade fisiológica de jasmonatos, toda planta vai produzir algum tipo de jasmonato. E vejam ali, eu vou dizer que nesse gráfico ali está mostrado lá a quantidade, a concentração de jasmonato. Eu vou dizer ali, não dá para ver bem no gráfico, mas vou dizer que tem, sei lá, 10 ou 15 unidades ali numa planta controle. Se eu pegar uma pinça e apertar a folha, eu estou ferindo esta folha com essa pinça, nesta folha que eu feri, em 60 segundos, quer dizer, em 1 minuto, olha a quantidade de jasmonato que essa planta passa a produzir. Ela passa a produzir mais de 200 unidades, mais de 20 vezes o que a planta controle produzia de jasmonato. E o que é interessante é que isso é efeito sistêmico, ou seja, não só aquela folha que foi ferida vai produzir jasmonato, mas de alguma forma, que a gente ainda não sabe exatamente como, ela manda um sinal em que toda a planta passa a produzir jasmonato. Então vejam que se eu extrair jasmonato de uma folha que não foi ferida, ela também tem ali mais de 15 vezes a quantidade de jasmonato que uma folha que não foi ferida. Então, a mensagem aí os jasmonatos eles se acumulam muito rápido, em menos de 1 minuto depois que a planta foi ferida, e tem um efeito sistêmico, ou seja, toda a planta passa a produzir mais jasmonato. Um outro experimento muito interessante é o que foi feito com a comparação entre plantas do tipo selvagem e plantas que são mutantes para a síntese dos jasmonatos. Essas plantas são plantas de Arabidopsis, que é a nossa planta modelo. O que se fez foi o seguinte, soltaram aí lagartas que vão comer essas folhas e deixaram um certo tempo. Então, vejam que a planta selvagem, ela foi predada, mas tem ali umas mordidas nas folhas e a planta, de alguma forma, conseguiu um pouco se proteger. Vejam que o mutante para síntese de jasmonato está muito mais comida. As plantas elas estão muito mais predadas do que as plantas do tipo selvagem. Outra coisa, se a gente olhar nesse gráfico, o gráfico mostra a porcentagem de sobrevivência das lagartas depois de algum tempo. Vejam, essa curva vermelha é a do tipo selvagem. Depois de algum tempo, por alguma razão, as lagartas começam a morrer. Enquanto que nos mutantes, que são essas curvas a azul e a roxa, as lagartas não morrem, as lagartas continuam vivas e continuam comendo a planta. O que será que aconteceu? Por que na planta selvagem houve morte dessas lagartas, enquanto que nas plantas mutantes não aconteceu? É porque, em condições naturais, a planta selvagem está produzindo jasmonato, e que a planta, obviamente, mutante não está produzindo, e esses jasmonatos induzem, na maior parte das plantas, inibidores de proteases. São inibidores de proteases específicas de insetos. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Todos os animais, inclusive nós, produzimos proteases para que quando a gente ingere o nosso alimento, que obviamente a proteína é parte essencial da alimentação, essas proteases vão quebrar essas proteínas e aminoácidos, que é, no final das contas, o que vai ser absorvido pelo organismo. Então isso é assim para todos os organismos superiores, incluindo os insetos. No entanto, os insetos têm um tipo específico de protease, se chama de protease Kunitz, isso não é um detalhe, isso não vem ao caso, mas então os inibidores que as plantas produzem são específicas para essas proteases dos insetos. Se nós comermos, tem muitas plantas que nós vamos comer que obviamente elas não vão fazer bem para a gente por outras razões, mas muitas das plantas que a gente come, elas têm esse inibidor de protease dos insetos, mas elas não inibem as nossas proteases. Isso é bom que isso fique bem claro.
Então, essas inibidores de protease que as plantas produzem, elas só fazem efeito mesmo para inseto, tá? Então, vejam, quando as plantas não estão sendo predadas, elas produzem uma certa quantidade de jasmonato e esse jasmonato está induzindo um pouquinho desses inibidores de protease, mas assim que a planta começa a ser predada, há um aumento de mais de 4 vezes nas concentrações dos inibidores de protease específicos de inseto que a planta passa a produzir. E isso foi induzido claramente por jasmonatos, tá? Os jasmonatos acabam ativando, então, não só essas inibidores de protease ou antiproteases, mas também eles acabam agindo de forma indireta na defesa de várias plantas, ativando genes que vão produzir outros compostos voláteis e que vão atrair predadores. Existe um exemplo clássico aí, né, em plantas de milho, em que os jasmonatos induzem, a partir de um ataque, por exemplo, de uma lagarta na parte aérea, elas vão ativar genes de terpenossintases. Então, essas enzimas vão produzir terpenos, que são compostos voláteis, e que vão atrair, por exemplo, vespas, que são parasitas dessas lagartas. Nós demos lá o exemplo agora há pouco a respeito da manduca cesta, que é a lagarta, da sua vespa, a Geocoris, que é o predador lá dos ovos da lagarta, né? Então esse é o exemplo clássico. No entanto, existem também o que é um pouco mais curioso, um pouco menos frequente, é que existem compostos voláteis que são produzidos pelas raízes. Então esses compostos voláteis ficam naqueles poros do solo que contém ar. Esses poros então vão se encher desse composto volátil e isso vai acabar atraindo nematóides, que são parasitas das lagartas que comem raízes, como, por exemplo, as lagartas do gênero Diabrótica, que comem raiz de milho e de outras gramíneas. Então, a planta atacada pela Diabrótica, pela lagarta que está comendo a raiz começa a produzir um composto volátil. Esse composto volátil vai atrair nematóides do solo, são vermes que ficam no solo e que vão então atacar, predar as lagartas. Muito bem, então claramente os jasmonatos participam da defesa da planta contra o ataque de insetos, de herbívoros, mas também contra o ataque de patógenos necrotróficos. Vamos só relembrar, necrotróficos são aqueles patógenos que vão se alimentar de tecidos mortos. Então existem fungos, bactérias que atacam a planta, matam as células da planta e das substâncias oriundas das células mortas é que esses patógenos vão se alimentar. No entanto, existem outros patógenos que são biotróficos. Eles vão atacar a planta e vão se alimentar das células ainda vivas. Esses patógenos biotróficos, eles não têm nada a ver com a defesa de jasmonato. Então, o jasmonato só é produzido ou só é ativado pela planta mediante o ataque de insetos e de patógenos necrotróficos. No caso de patógenos que são biotróficos, eles ativam a via de um outro hormônio, que são os salicilatos. Então, tanto os jasmonatos quanto os salicilatos, eles vão causar a transcrição diferencial de genes. No entanto, existe o que a gente chama de crosstalk, ou existe, então, uma interferência das vias de defesa que são controladas por jasmonatos, ou seja, ataque de insetos e ataque de patógenos necrotróficos, e aquelas que são controladas por salicilatos, que são as vias ativadas pelos patógenos biotróficos. Como que isso acontece? Acontece porque se a planta for atacada, por exemplo, por um inseto e por um patógeno biotrófico ao mesmo tempo, uma das vias vai ser cancelada. Vamos dar uma olhada nisso. Veja, eu tenho ali 2 genes, PDF1.2 e PR1, que são genes que induzem a defesa da planta. Só que eles agem de forma diferente. Um desses genes é induzido por insetos e outro gene é induzido por patógenos biotróficos. Então vejam, esse experimento que eu estou mostrando aí, a gente já viu isso outras vezes, é um experimento de Northern Blot, onde você tem essas manchas escuras, quer dizer que o gene está ativado, se você não tem a mancha escura, quer dizer que o gene está desligado. Então veja, em condições normais da planta, o gene PR1 é induzido por salicilatos, tá certo? Mas vejam que se a planta estiver normal, esse gene está desligado. Mediante a aplicação de salicilato, vejam que o gene liga. No entanto, se eu colocar metiljasmonato, o gene não liga. Então, esse gene é induzido por salicilato, tá certo? Se eu colocar os 2 salicilatos e metiljasmonato, o gene vai ser ativado, porque ele é ativado pelo salicilato, tá certo?
Muito bem, mas vejam nesse caso desse gene que é induzido por jasmonato, que é o PDF 1.2. Que se a planta tiver normal, não tiver nada, também o gene está desligado. Se eu colocar salicilato, o gene não se liga, mas se eu colocar metiljasmonato, ele liga. Então esse gene é ativado por jasmonatos. No entanto, se eu colocar o jasmonato junto com o salicilato, o gene desliga. Qual é a implicação disso? Isso quer dizer que se a planta for atacada por um micro-organismo, um patógeno que é biotrófico, ou seja, que vai ativar a via de salicilatos, então a planta vai passar a produzir salicilatos, e ao mesmo tempo ela for atacada por um inseto, a planta desliga a via ativada por jasmonatos. Então vai piorar o ataque dos micro-organismos biotróficos. Isso parece um pouco contra a evolução, porque aparentemente se a planta sofre um ataque, depois sofre outro ataque, piora ao invés de tentar melhorar. Existem uma série de explicações teóricas do porquê que isso acontece. Eu estou mostrando aqui o fato, né? Realmente, se você colocar as vias de salicilato e jasmonato, as vias de salicilato reprimem o jasmonato. Agora, por que isso acontece? Existe uma série de explicações, nem todas são muito bem aceitas. Eu acho que talvez uma explicação possível é que se a planta está sendo atacada por insetos, se a planta está sendo atacada ou por um patógeno necrotrófico, né? Um dos dois, ou inseto ou patógeno necrotrófico, que ativa a via de jasmonato. E ao mesmo tempo essa planta está sendo atacada por um patógeno biotrófico, esse ambiente que a planta está realmente é muito ruim, né? Porque ela está sendo atacada de todos os lados. Então, uma solução que a seleção natural permite a planta morre. E aí depois os descendentes que essa planta eventualmente tenha deixado, se ela tenha deixado sementes, né, ou mudas, etc., essa nova população, que provavelmente tem uma variabilidade genética diferente da planta-mãe, possa ter mais chance de lutar nesse novo ambiente. Mas essa planta ela vai então ser sacrificada. Essa é uma das explicações. Nem todos aceitam ela, isso ainda está sendo estudado. Agora eu vou falar um pouco sobre os rodapés de página, né? Todos os hormônios tiveram um pouco disso, isso está no livro-texto de vocês, não está? Os jasmonatos contribuem para outros aspectos do desenvolvimento vegetal, mas que são mais pontuais e isso não acontece em todas as plantas. Em Arabidopsis, os jasmonatos eles afetam o desenvolvimento de estruturas masculinas e femininas, então os mutantes têm flores estéreis, não produzem frutos por alguma razão. Plantas de tomate, por exemplo, os frutos são menores, o ciclo celular que controla o tamanho dos frutos foi afetado, e também desenvolvimento de tricomas, né? Tem menos pelos nas folhas. Existe uma série de outros eventos biológicos que são afetados por jasmonatos, mas isso são casos bem particulares. Muito bem, e quanto ao mecanismo de ação? Por incrível que pareça, o mecanismo de ação dos jasmonatos é bem estudado, porque vejam que os jasmonatos interferem em pontos de grande importância econômica, né? Porque ele confere resistência a algumas pragas, etc. Então isso já é um pouco mais estudado. O mecanismo de ação dos jasmonatos, vocês vão ver, é extremamente semelhante ao mecanismo de ação das auxinas e das giberelinas. Vejam. Quando existem baixas concentrações de jasmonato, a transcrição desses genes que são induzidos por jasmonatos está inibida. Por quê? Os fatores de transcrição, que geralmente são da família MYC2, 3 e 4, eles estão reprimidos por uma proteína que se chama JAS. Vamos relembrar, se isso fosse a auxina, essa molécula azul aí seria um ARF. Se isso fosse giberelina, seriam os fatores de transcrição induzidos por giberelina. Essa molécula cor-de-rosa aqui chama-se JAS. Se isto fosse auxina, essa molécula se chamaria AUXIA. Se fosse giberelina, essa molécula se chamaria DELA. Vocês estão lembrando? Então eu estou fazendo uma comparação então, entre o mecanismo de ação de auxinas, giberelinas e jasmonatos. Muito bem, então em baixas concentrações de jasmonato, a transcrição do gene está desligada porque o JAS ele, impede que o fator de transcrição MYC seja ativado. Quando a concentração de jasmonato aumenta, ele é reconhecido pelo seu receptor, que se chama COI-1. O COI-1, em contato com o jasmonato, vai mudar sua conformação estrutural e vai recrutar um complexo de biquitinação que se chama SCF-COI-1. Olha, obviamente esse complexo de biquitinação vai ubiquitinar, então agora a proteína JAS ubiquitinada, ela é degradada e a proteína JAS degradada libera o fator de transcrição MYC para promover a transcrição de genes.
Então, estão vendo que esse mecanismo é bastante semelhante ao que a gente viu para a auxina e para a gibberelina, só muda aí o nome das moléculas. Muito bem, então acho que isso é o que eu tinha a dizer sobre ácido abscísico, que lembrem-se, ele não causa abscisão de nada, deveria na verdade se chamar dormina. Um dos principais papéis biológicos do ácido abscísico é causar dormência de gemas e também regula o fechamento de estômatos. Nós vimos aí então alguns papéis de outros hormônios, os bracinolídeos, os jasmonatos, etc. E isso fecha essa nossa primeira metade, vamos dizer assim, da disciplina que a gente falou sobre os grandes grupos de hormônio. Na próxima aula a gente tem uma aula intermediária em que a gente vai falar o papel da luz no desenvolvimento, que tem quase um efeito hormonal. E aí depois a gente vai iniciar, depois da próxima aula, a segunda metade da disciplina, que a gente vai descrever eventos da vida de uma planta desde o início da germinação, da produção de embriões, até a morte dela. Tá bom? Então, até a próxima aula. Se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail.